lembrar, né, dos nomes dessas pessoas aí. Agora, você estava falando do caso do Ramagem, a gente vai conversar sobre isso também, porque é uma outra decisão que também envolve a primeira turma do Supremo Tribunal Federal e que está gerando uma, vamos dizer assim, uma situação bastante tensa, mas tem aí também o seu acordo entre os dois poderes. Importante dizer isso também que você trouxe. Porque os deputados votaram, né, para suspender essa ação penal contra o Alexandre Ramagem pela tentativa de golpe de Estado, e na primeira turma do STF a decisão, né, o entendimento é de que é inconstitucional essa história. Então, a direção da Câmara entrou com essa ação justamente por um acordo com o Hugo Motta, né, entrou com essa ação no Supremo Tribunal Federal para levar o caso para o plenário. Agora, Carol, como é que vai se desenrolar essa novela, né? Porque a gente está falando aqui muito sobre tensão nessa relação da Câmara e o STF, mas no fim das contas a gente sabe que ali me parece realmente que está tendo uma negociação, né? É algo maior do que uma tensão, como a gente tem dito na mídia. Isso, Gabi. A gente vê que dentro do Supremo Tribunal Federal, os próprios ministros sabem que Hugo Motta estava sendo pressionado internamente para fazer esse movimento de insistir em prol de Alexandre Ramagem. Sabe-se que lá, na primeira turma, não tem muita chance de reverter a situação. Aí optou-se por entrar com uma ação no plenário do Supremo Tribunal Federal para questionar essa mesma questão do Alexandre Ramagem, porque ele não pode ser isentado de toda a ação penal sobre o golpe. Lá no STF, existe uma corrente que diz que esse caso precisa ser julgado no plenário, mas também existem ministros que falam que isso não poderia ir para o plenário, porque como foi uma decisão já tomada pela primeira turma, essa seria uma manobra para levar para o plenário, sendo que essa decisão da primeira turma não tem condição de ter recurso ao plenário do STF. Lembrando que a primeira turma tem 5 ministros e o plenário é composto pelos 11 ministros do STF. Daí, o que aconteceu? Alguns partidos governistas entraram com uma ação no STF dizendo o contrário, dizendo para o STF legitimar essa posição da primeira turma lá no plenário, no sentido de que não se pode sustar ação penal contra parlamentar por fato referente a acontecimento anterior ao mandato que ele cumpre agora. Então, esse julgamento no STF pode acontecer no plenário nesse sentido, no sentido de limitar, de falar, olha, até aqui você vem, Câmara, depois daqui não pode, porque é uma usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Então, essa ação não deve ser julgada por agora, não, porque a gente olhando ali no andamento do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes deu 30 dias de prazo para a Câmara prestar explicações, depois pediu um parecer para a AGU, também um parecer para a PGR. Resumindo, quando acabar esse tanto de prazo, já acabou o semestre do STF, porque tem um recesso ali em julho. Então, o mais provável é que o Supremo julgue isso no plenário já no segundo semestre, que começa a partir de agosto. Esse tanto de prazo que Alexandre de Moraes concedeu, ele está previsto em lei, mas também não foi por acaso. Quando você dá esse prazo todo para essas partes se manifestarem, você distensiona essa relação entre Câmara e Supremo Tribunal Federal. Porque quando você adia esse julgamento para daqui 2 meses, 3 meses, por exemplo, o assunto já esfriou, os ânimos já se arrefeceram, pelo menos é essa a esperança que se tem dentro do Supremo Tribunal Federal. A Carol conhece bastante a dinâmica de Brasília, sabe que todo mundo fala com todo mundo e as brigas duram pouco, né? Porque você tem logo depois algum outro interesse para administrar, né? Mas me parece, Carol, que nesse caso nem se compara com a tensão, por exemplo, gerada no conflito sobre as emendas secretas entre o Lira e o Flávio Dino, né, outros episódios recentes de enfrentamentos entre a Câmara e o STF. Me parece que o STF sabe que o Hugo Motta tem uma fatura para pagar na Câmara para o bolsonarismo, que o apoiou a sua eleição para a presidência da Câmara, sabe que a decisão não vai prosperar, a decisão da Câmara não tem como prosperar, em particular no que diz respeito a estender para os outros golpistas o benefício, né,
concedido ao Alexandre Ramagem, parece um pouco jogo de cena, né? Uma crise que não chega a ser crise propriamente, mas um mal-estar é desgastante para os atores e atrizes que estão envolvidos, mas não me parece que chega a ser propriamente uma crise como a gente viu no caso das emendas impositivas, por exemplo, o Lira e o Dino trocando farpas publicamente, né? Exatamente, Juliana. A gente vê, quando a gente compara a relação institucional entre Câmara e STF de hoje e da era Arthur Lira, é totalmente diferente, é em outro tom. A relação de Hugo Mota com os ministros vai muito bem, obrigado. Eles se falam bem, tem essa relação de cordialidade, e os ministros sabem muito bem o que é uma fatura que o Hugo Mota deve ali para seus pares e o que é uma afronta ao STF. De forma alguma, os ministros não se sentiram afrontados com o gesto de Hugo Mota. Isso já estava na conta, já se sabia que haveria essa insistência, e o mais provável é que esse assunto seja resolvido no plenário lá para frente, como a gente falou, para poder distensionar qualquer resquício de atrito que possa haver entre os dois poderes nesse momento. Ô Carol, falando em Supremo Tribunal Federal, eu queria trazer aqui para a nossa discussão o próximo julgamento ali da trama golpista, do núcleo 3 agora, na próxima terça-feira a gente vai ter mais um caso da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, né? E deve durar 2 dias, pelo menos a previsão é essa. O núcleo 3 ele tem 12 acusados, muitos militares ali, então chama atenção porque eles foram denunciados por ações como pressionar o alto comando das Forças Armadas a aderir ao golpe. Então é disso que se trata, esse núcleo que a gente vai comentar agora, né, o núcleo 3. E, claro, o ICL, a gente vai fazer aquele esquema de cobertura especial, vai estar a postos desde o começo do dia até a hora que o julgamento durar, e depois tem as análises que a gente traz, enfim, como a gente já fez com os outros julgamentos, né? A gente já teve 3 julgamentos, apesar de que agora é o núcleo 3, né, a gente teve o núcleo 4 sendo julgado antes do núcleo 3. Então, a gente já teve 3 julgamentos até agora e vamos para o próximo na terça-feira. Carol Brígido Claro sempre com a gente. E a gente teve, até agora, os acusados da trama golpista sendo julgados por 5 crimes, né, Carol? Golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, enfim, por aí vai, né? Uma lista de 5 crimes. Exato, e quando a gente pensa nesse núcleo 4, a importância dele é a seguinte, é aquele pessoal, são os kits pretos que fizeram aquele plano do punhal verde e amarelo, que era justamente para matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Então, assim, não é pouca coisa, sabe? E são 12 acusados. Nos outros núcleos, a gente viu menos acusados serem julgados, e em 2 desses núcleos o julgamento terminou no próprio dia que começou. A expectativa para esse último núcleo, né, que o STF vai analisar em relação à denúncia sobre a trama golpista, a expectativa é que o julgamento dure 2 dias, ou pelo menos um dia inteiro e a metade do outro. Porque, como são 12 acusados, precisa falar no plenário da primeira turma os 12 advogados, as 12 defesas desses acusados. Então, isso toma mais tempo do STF. Então, a expectativa é que dure mais tempo, mas a expectativa também é que seja aberta a ação penal contra todas essas pessoas. E daí, dos 34 denunciados pelo Procurador-Geral da República, 33 estarão respondendo à ação penal, provavelmente na semana que vem esse grupo fecha. Fica faltando um, Paulo Figueiredo, que está foragido. Mora nos Estados Unidos, não pode ser intimado, ainda não apresentou sua defesa, então esse vai ficar mais para frente, não temos ainda informação de como vai ser resolvida essa situação. Importantíssimo, né, Chico? Os kits pretos você já falou diversas vezes, explicou, né, qual é o tamanho da importância da participação de... Os kits pretos é a turma da bandalheira total, disposto a qualquer negócio. Era a linha de frente armada que iria consolidar o golpe, né? É essa gente que vai ser julgada. Daí a importância do ICL
fazer essa cobertura especial. Muitos outros canais acabam esquecendo, fizeram a cobertura especial apenas do núcleo do Bolsonaro, mas golpista aqui tem uma importância em tanto. Porque é importantíssimo para a história que a gente mostre o que esse povo tentou fazer. Eles foram os principais responsáveis por planejar os assassinatos, né? Como estava explicando a Carol, são os militares que eles são formados pelo curso de operações especiais dentro do Exército Brasileiro. Então, é um grupo bastante específico e que atuou nesse plano com o objetivo de assassinato, né? De planejar o assassinato. Sim. Tinha um monitoramento, a gente trouxe aqui, né? Porque vai se perdendo, porque são tantos detalhes, mas enfim... que tinha aquela troca de mensagens, né, no momento que eles estavam ali monitorando o ministro Alexandre de Moraes, e que eles, em dado momento, eles recuam, desistem de executar o plano. Mas estavam conversando naquele grupo. Tinha arma escolhida. Qual tipo de fuzil, quem vai chegar mais perto da casa dele, quem não vai de Uber, vai de táxi, vai no carro próprio, todo um esquema montadinho, desenhado com um croquis ali no papel, tudo arrumado. Hoje vieram à tona novos áudios também, nesse mesmo esquema das mortes do Lula, do Alexandre de Moraes e do Geraldo Alckmin. Em relação ao Alexandre de Moraes, assim, com requintes de algo como decepar, cortar a cabeça, era o mínimo que se falavam nesses grupos. É impressionante. E esse núcleo em particular, né, Carol, Gabi e Chico, ele talvez seja o que mais explicita a violência que poderia vir acompanhada do golpe, né? Porque a gente fala do golpe, denuncia, o bolsonarismo se defende, diz que não é nada disso, que foi uma discussão, que nada veio à tona, mas esse núcleo revela que, junto com a vitória de um possível golpe de Estado, nós teríamos uma onda de violência, como nós tivemos, em geral, quando se implementaram ditaduras na América Latina, no Chile, na Argentina, no Uruguai, no Brasil. Ou seja, logo após o golpe militar, o que a gente tem um banho de sangue. E essa turma, um dos áudios fala explicitamente, vai morrer gente pra caramba, ou algo assim, vai morrer muita gente. Vai morrer muita gente. Vai morrer muita gente. Você tinha um prazer sádico na troca de mensagens desses kids pretos que estavam loucos pra ver sangue. Quer dizer, gente que nunca participou de uma guerra na vida, gente que nunca participou de uma operação envolvendo as Forças Armadas, senão para reprimir pobres na intervenção militar do Rio de Janeiro, em 2018, e que estava sedenta de sangue. Veja o nível de desequilíbrio dessa turma que estava prestes a participar. Então, é muito importante esse julgamento, né, Carol, porque ele mostra para gente que, para além da tentativa de se manter no poder, junto com isso vinha também uma onda de violência. Sim, e o áudio é fortíssimo, né? Fala, como você bem lembrou, fala em cortar a cabeça do ministro Alexandre de Moraes. E agora é esse mesmo ministro que está relatando, que é o relator dessas investigações e que vai conduzir também essa votação na terça-feira. Claramente, a pena que será imposta a esse grupo não vai ser nada baixa, pelo que a gente tem visto do histórico do STF. Lembrando que agora, na terça-feira, vai ser votada a denúncia, ou seja, se a denúncia é recebida ou não em relação a esse grupo. Em caso de recebimento, abre-se a ação penal e aí sim começam as investigações. Bom a gente lembrar também que agora, no fim de maio, começam os depoimentos das testemunhas que foram arroladas lá pelo primeiro núcleo, aquele núcleo central do qual faz parte Jair Bolsonaro. O STF vai abrir esse depoimento para que as pessoas possam acompanhar. Isso é muito raro que aconteça no sistema de justiça, especialmente no STF, que as pessoas, a imprensa e também os interessados possam acompanhar. Vai ser lá no plenário da primeira turma, essas audiências, as testemunhas que foram indicados pelos acusados, pelos agora réus nessa ação penal. Muito bem, lembrando também que pelo histórico que a gente teve nos 3 últimos julgamentos, a gente teve a decisão por unanimidade de abertura da ação penal. Então, a gente deve seguir esse mesmo entendimento agora nesse núcleo 3. Esse também que é sangue. Por aí. O interessante vai ser, porque são pessoas que estavam na linha de frente aí, inclusive da parte dos assassinatos, dos possíveis assassinatos,
é sempre interessante a defesa dessas pessoas. Vão recorrer aqui, aquele expediente. Nessas horas acabam entregando outro. Eu espero novidades, coisa boa nesse novo pacote aí de julgamento. Muito bem. Carol Brígido, obrigada por hoje, querida. A gente se vê em breve. E só lembrando, Carol vai estar com a gente, claro, na cobertura do julgamento também na semana que vem. Valeu, Por favor, Carol. Né? Por favor. Claro. Sim, se tem confusão no Supremo, pode contar comigo. Obrigada, gente. Muito bom. Se não É isso aí, Carol. Valeu, Carol.